E se eu lhe dissesse que o homem mais perigoso de Chicago um dia se ajoelharia diante de uma mulher que esfrega o chão dele? Esta é a história real de um chefe da máfia que governava um império das sombras e da zeladora que se tornou sua salvação. Uma mulher que o mundo havia descartado, um homem poderoso demais para confiar em alguém e um cavaleiro impossível que destruiu as barreiras de ambos para sempre. Fique comigo, porque ao final desta história, você nunca mais verá as pessoas ao seu redor da mesma maneira. Você entenderá porque, às vezes, nossos maiores milagres vêm disfarçados em uniformes velhos e olhos cansados. E você pode perceber que alguém em sua vida agora está esperando que você finalmente o veja. Esta é uma história sobre segundas chances, heróis ocultos e o tipo de amor que salva até mesmo as almas mais sombrias quando elas desistiram de si mesmas. Deixe-me levá-lo de volta àquela noite no 402º andar da Torre Romano, quando tudo desmoronou. Se esta história tocar seu coração, clique no botão inscrever-se e compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo, porque às vezes a pessoa que nos salva é aquela que nunca pensamos em olhar duas vezes. Naquela noite, Victor Romano estava sozinho junto à enorme parede de vidro no 402º andar da Torre Romano. Abaixo dele, Chicago se estendia como um tapete cintilante de luz, milhões de pequenas lâmpadas piscando, como se toda a cidade estivesse respirando. Mas Victor não via a beleza. Ele só via o que possuía e o que poderia perder. Aos 37 anos, Victor Romano era um nome que fazia todo o submundo americano tremer. Seu império se estendia por 12 estados, controlando portos, cassinos, imóveis e coisas que a luz do dia nunca deveria tocar. As pessoas o chamavam de fantasma de Chicago porque ele podia fazer uma pessoa desaparecer sem deixar vestígios. No entanto, naquela noite, em pé em seu vasto escritório cercado por paredes de vidro com vista para a cidade, Victor se sentia mais solitário do que nunca. Ele era alto, tinha cabelos negros e olhos cinzentos frios como aço não temperado. Olhos que nunca aprenderam a suavizar. Uma cicatriz tênue marcava seu queixo. Uma lembrança de uma noite horrível há 23 anos. A noite em que ele perdeu tudo, e também a noite em que se tornou o homem que era hoje. Victor fechou os olhos e as memórias voltaram como uma maré que não podia ser contida. Aos 14 anos, ele ainda era um menino que acreditava no mundo. Seu pai, Marco Romano, era o chefe mais poderoso de sua época. Mas para Victor, ele era simplesmente o homem que lhe ensinava a jogar beisebol todas as tardes de domingo. Naquela noite, eles estavam jantando em casa. Risos enchiam a sala. O tio Alberto, o homem em quem seu pai confiava como um irmão, também estava lá. Victor se lembrava de Alberto bagunçando seu cabelo e dizendo que ele cresceria para se tornar um grande homem. Então, tudo mudou em um instante. Alberto sacou uma arma e atirou diretamente no peito do pai de Victor. 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros. Victor viu seu pai cair, com sangue se espalhando pelo chão de mármore branco. O menino de 14 anos correu para a frente, tentando cobrir os ferimentos com suas pequenas mãos, mas o sangue continuava jorrando sem parar. Seu pai olhou para ele, tentou sorrir e disse suas últimas palavras. Não confie em ninguém, meu filho. Em ninguém mesmo. Então seus olhos se fecharam. Alberto se afastou, deixando Victor segurando o corpo de seu pai em uma sala encharcada de sangue. A cicatriz no queixo de Victor veio do vidro quebrado de uma mesa que ele destruiu em sua loucura depois. Ela o lembrava todos os dias que a confiança era um luxo que ele não tinha permissão para ter. A partir daquela noite, Victor Romano deixou de ser um menino. Ele reconstruiu o império a partir das cinzas que seu pai deixou para trás. Ele encontrou Alberto e o fez pagar com uma morte que se estendeu por 7 dias. Ele subiu ao topo do submundo com sangue, suor e brutalidade impiedosa. E nunca mais se permitiu confiar em ninguém. Victor abriu os olhos, saindo do passado. Ele olhou para o relógio. 9 da noite. Amanhã, exatamente às 10 da manhã, ele assinaria o acordo mais importante de sua vida. As 5 maiores famílias da máfia da Costa Leste se uniriam sob seu comando. Victor Romano não seria mais apenas o chefe de Chicago. Ele seria o chefe de toda a América. Ele esperou 12 anos por esse momento. 12 anos de negociações, intimidações e eliminação de qualquer um que se colocasse em seu caminho. E finalmente tudo lhe pertenceria. Então, por que ele não sentia alegria naquela noite? Por que a vitória que se aproximava tinha um gosto tão amargo? Victor serviu-se de um copo de uísque e o tomou de um só gole. Seu escritório era maior do que a maioria dos apartamentos de Chicago, mas estava vazio. Nenhuma foto de família,
Nenhum objeto pessoal, nenhum sinal de que um ser humano real morava ali. Apenas uma mesa de carvalho preto, telas de computador brilhantes e um silêncio sufocante. Ele não tinha esposa nem filhos, ninguém com quem compartilhar o triunfo que se aproximava. Porque para ganhar tudo isso, ele havia desistido da capacidade de amar e ser amado. Esse foi o preço que pagou. E naquela noite, no auge de seu mundo, Victor Romano de repente percebeu uma verdade amarga. Ele poderia ser dono de toda a cidade. No entanto, não tinha uma única pessoa a quem chamar de lar. 42 andares abaixo, num lugar onde as luzes deslumbrantes de Chicago nunca chegavam. Outra mulher também se sentia solitária à sua maneira. Clara Bennett empurrava um pesado carrinho de limpeza pelo corredor da cave da Torre Romano, com as rodas a ranger e a ecoar pelo espaço vazio. Tinha 27 anos, mas os seus olhos verdes revelavam o cansaço de alguém que tinha vivido 100 anos de sofrimento. Seu cabelo castanho estava preso com cuidado na nuca, com alguns fios soltos grudados em sua testa suada e úmida. O uniforme cinza de zeladora que ela usava estava gasto nos ombros, mas ela o carregava com o cuidado de alguém vestindo um terno de $1 milhão. Porque Clara entendia que a dignidade não estava nas roupas que você vestia, mas na maneira como você as carregava. O relógio marcava 21h15. Clara trabalhava desde as 6 horas da manhã em um supermercado. Depois, corria para um restaurante para lavar pratos até as 4 horas da tarde, antes de começar seu turno de zeladora das 6 horas da noite até as 2 horas da manhã. 3 empregos, 7 dias por semana, 100 dias de folga. Suas mãos estavam calejadas e rachadas. Suas costas doíam toda vez que ela se abaixava, mas ela não podia parar porque alguém a esperava em casa, alguém por quem ela estava disposta a trocar tudo. O telefone em seu bolso vibrou. Clara parou o carrinho, limpou as mãos nas calças e abriu a mensagem. Seu coração se partiu ao ler as palavras do hospital Street Mary. A condição de Emma está piorando. Precisamos marcar uma cirurgia dentro de 6 meses. Entre em contato com o departamento financeiro para discutir os custos. Emma, sua irmãzinha de 12 anos, com grandes olhos castanhos, um sorriso angelical e um coração congênito tão fraco que poderia parar de bater a qualquer momento. Clara soube da existência de Emma 4 anos antes, quando recebeu uma ligação dos serviços sociais. O pai, que ela nunca conhecera, teve outra filha com outra mulher e abandonou as duas. A mãe de Emma morreu em um acidente, deixando uma menina de 8 anos sozinha no sistema de acolhimento familiar. Assim como ela mesma havia sido abandonada, Clara não podia permitir que Emma repetisse seu destino. Ela sabia exatamente como era o inferno do acolhimento familiar. Passou uma década mudando por 12 casas diferentes dentro de um sistema que muitas vezes se esquecia de que as crianças eram seres humanos, sobrevivendo à fria indiferença de estranhos. Ela não podia deixar Emma passar por nada disso. Então Clara abandonou o MIT, desistiu de uma bolsa integral em segurança cibernética, abandonou o futuro brilhante que a esperava, tudo para lutar pela custódia de Emma. Ela não se arrependeu, mas naquela noite, parada naquele porão frio, Clara se permitiu alguns segundos de desespero. Ela abriu seu aplicativo bancário e ficou olhando para o saldo. $4.217. A cirurgia cardíaca de Emma custaria $200 mil. Faltavam-lhe $195.683, um número impossível. Teria de trabalhar sem parar durante 10 anos para ganhar tanto dinheiro. Mas Emma não tinha 10 anos. Emma tinha apenas 6 meses. Clara fechou os olhos e engoliu as lágrimas. Não podia chorar. Lágrimas não pagavam contas de hospital. Lágrimas não salvavam sua irmã. Ela colocou o celular de volta no bolso e continuou empurrando o carrinho de limpeza. Ao passar pelo saguão principal, 2 funcionários do escritório saíram do elevador, rindo e conversando. Eles passaram direto por Clara como se ela não existisse. Nem um olhar, nem um aceno. Ela era apenas um fantasma neste prédio. Parte das paredes, do chão, das coisas que as pessoas nunca notavam. Clara estava acostumada com isso. Ela tinha sido invisível a vida toda. Sua mãe olhava para ela sem vê-la, afogada nas drogas. Suas famílias adotivas olhavam para ela e viam apenas o cheque mensal do subsídio. O namorado em quem ela confiava plenamente olhava para ela e via apenas os $30 mil que ela tinha economizado para a cirurgia de Emma. E então desapareceu com o dinheiro sem se despedir. O mundo não via Clara Bennett, e na maioria das vezes ela aceitava isso. Mas naquela noite, enquanto empurrava seu carrinho de limpeza para dentro do elevador para subir, Clara não sabia que tudo estava prestes a mudar. Ela não sabia que 42 andares acima dela,
O homem mais poderoso de Chicago estava sentado sozinho na escuridão, e que sua vida estava prestes a colidir com a dele de uma forma que nenhum dos dois poderia imaginar. Porque às vezes encontros fugazes não acontecem em lugares glamourosos. Eles acontecem em corredores vazios, à meia-noite entre pessoas que o mundo esqueceu. No 42º andar, Victor acabara de servir sua segunda taça de uísque quando a porta do escritório se abriu. Anthony Russo entrou, seguido por James Chen, o especialista em tecnologia do Império Romano. Anthony era o braço direito de Victor há 15 anos. Um homem de 42 anos com cabelos grisalhos e olhos castanhos penetrantes. Ele era a única pessoa autorizada a entrar no escritório de Victor sem bater. Victor considerava Anthony como um irmão, como a única família que lhe restava neste mundo. Chefe, temos um problema, disse Anthony com a voz invulgarmente tensa. Victor pousou o copo e franziu o sobrolho. Que tipo de problema? James Chen, um homem de 30 anos com óculos de armação preta e um rosto normalmente calmo, agora parecia mortalmente pálido. Ele abriu seu laptop e o colocou na mesa de Victor. Alguém está atacando nosso sistema. Nunca vi nada parecido. No momento em que James terminou de falar, as telas dos computadores na mesa de Victor começaram a piscar. Uma vez, duas vezes, então de repente ficaram vermelhas. Avisos inundaram as telas, sobrepondo-se como uma tempestade digital. Erro. Violação do sistema. Dados comprometidos. Victor pulou da cadeira e se moveu rapidamente em direção à mesa. Todas as telas da sala piscavam em vermelho. Os alarmes soavam sem parar. O que está acontecendo? Victor rosnou. James Chen digitava furiosamente no teclado. Suor escorria por sua testa. Eles estão congelando nossas contas. Todas elas. Bancos suíços, Ilhas Cayman, Singapura. Tudo está bloqueado ao mesmo tempo. Victor sentiu o sangue em suas veias se transformar em gelo. Essas contas continham bilhões de dólares, a força vital de todo o império. Ninguém sabia sobre elas, exceto um pequeno círculo de pessoas de sua confiança. O que mais? Perguntou Victor, com voz fria e calma, enquanto algo dentro dele fervia. James engoliu em seco. Os dados estão vazando. Listas de clientes, registros de transações, localização de armazéns, informações sobre esconderijos. Tudo está sendo enviado para algum lugar. Não consigo impedir. Anthony bateu com o punho na mesa. Como isso é possível? Nosso sistema deveria ser impenetrável. Gastamos milhões em segurança cibernética. Nenhum sistema é realmente impenetrável. James balançou a cabeça. E esse ataque é muito preciso. Eles sabem exatamente onde atacar. Como se tivessem um mapa detalhado de toda a nossa rede. Um arrepio percorreu a espinha de Victor. Como se tivessem um mapa. Isso significava que o invasor não era alguém de fora. O invasor sabia tudo de dentro. Naquele momento, o telefone de Victor vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Victor a abriu e o mundo sob seus pés pareceu desabar. À meia-noite, o Império Romano não passará de cinzas. Seu pai manda lembranças do inferno. Victor ficou paralisado. Seus dedos apertaram o telefone com tanta força que a capa rangeu. Seu pai manda lembranças do inferno. Ninguém sabia da morte de seu pai. Ninguém sabia o que realmente aconteceu naquela noite, exceto Victor e aqueles que já haviam morrido há muito tempo. O remetente dessa mensagem não queria apenas destruir seu império. Ele queria que Victor soubesse que isso era pessoal. Era vingança. Chefe. Anthony olhou para Victor com preocupação. Você está bem? Victor não respondeu. Ele olhou para a mensagem novamente, forçando-se a conter a fúria que ardia em seu peito. Alguém estava brincando com ele. Alguém sabia segredos que nunca deveriam ter sido revelados. James, você pode parar isso? Victor perguntou, com uma voz assustadoramente calma. James balançou a cabeça em desespero. Estou tentando, mas eles estão 10 passos à nossa frente. Cada vez que eu fecho uma brecha, eles abrem mais 2. Essa pessoa conhece nosso sistema como a palma da mão. Victor se virou para a parede de vidro. Chicago ainda brilhava lá embaixo. Indiferente à tragédia que se desenrolava no 402º andar. A cidade não se importava se ele estava ganhando ou perdendo. Ela continuava se movendo, continuava respirando, enquanto o império que ele construíra ao longo de 23 anos desmoronava pedaço por pedaço diante de seus olhos. Amanhã ele deveria assinar o acordo mais importante de sua vida. Mas se esse ataque não parasse, não restaria nada para assinar. Não haveria Império Romano. Não restaria absolutamente nada. Uma hora passou como um século. James Chen ainda lutava com o teclado,
o suor encharcando sua camisa. Anthony andava de um lado para o outro pela sala, ligando constantemente para as equipes de segurança, mas ninguém tinha respostas. Victor ficou imóvel junto à parede de vidro, observando linhas de texto vermelho correrem pelas telas como se estivesse vendo sangue jorrar de um ferimento que não podia ser estancado. Então James parou de digitar. Ele desabou na cadeira, com a cabeça caindo para a frente e os ombros tremendo. Chefe, disse James com a voz prestes a quebrar. Sinto muito. Tentei de tudo, disse Victor, virando-se com um olhar severo e implacável. O que você quer dizer? James levantou a cabeça com os olhos vermelhos. Perdemos o controle total. Eles não estão apenas congelando contas e roubando dados. Estão apagando tudo. 12 anos de registros financeiros, listas de contatos, contratos, evidências de negócios. Tudo está desaparecendo. Não consigo impedir. A sala ficou em silêncio. Anthony parou de andar de um lado para o outro, com o rosto sem cor. Quanto se perdeu? Victor perguntou com a voz vazia de emoção. James engoliu em seco. Estimo que cerca de 70% dos dados foram apagados ou roubados. E eles continuam. À meia-noite pode não sobrar nada. 70%, 12 anos de trabalho, bilhões de dólares, milhares de relacionamentos, tudo evaporando como se nunca tivesse existido. Victor fechou os olhos. Sua cabeça latejava como se estivesse sendo rachada por um martelo. Seu coração batia violentamente em seu peito. Ele lutou contra inimigos de carne e osso durante toda a sua vida. Ele sabia como lidar com armas, com traição, com sangue. Mas esse inimigo invisível, escondido atrás de linhas de código e telas piscando, era algo que ele não sabia como combater. Anthony se aproximou de Victor e colocou a mão em seu ombro. Chefe, devemos evacuar se eles tiverem os dados dos esconderijos. Nenhum lugar é mais seguro. Victor afastou a mão de Anthony. Eu não fujo. Anthony olhou para ele com preocupação. Victor, não é hora para orgulho. Precisamos sair daqui. Victor o interrompeu com a voz fria como gelo. Saiam vocês dois agora. James se levantou, confuso e abalado. Mas, chefe, eu posso continuar tentando. Victor se virou, seus olhos cinzentos brilhando como uma tempestade. Eu disse, saiam. Todos vocês, vão para casa. Ninguém fica neste prédio hoje à noite. É uma ordem. Anthony queria dizer algo mais, mas um olhar nos olhos de Victor o silenciou. Os dois homens pegaram suas coisas e saíram, fechando a porta atrás de si, deixando Victor sozinho na sala inundada por luzes vermelhas piscantes. Victor serviu-se de outro copo de uísque, mas sua mão tremia tanto que a bebida derramou pela borda. Ele colocou o copo na mesa, apoiou as mãos nela e abaixou a cabeça. Pela primeira vez em 23 anos, ele não sabia o que fazer. Ele havia construído esse império com as próprias mãos. Ele havia matado, traído, feito tudo o que fosse necessário para chegar ao topo. E agora, em uma única noite, tudo estava desmoronando. Ele não podia ligar para ninguém, não podia confiar em ninguém. Aquela mensagem ameaçadora deixava claro que o inimigo sabia segredos que só alguém de dentro poderia saber. Isso significava que o traidor estava perto, possivelmente uma das pessoas que acabara de sair daquela sala. Victor afundou na cadeira e ficou olhando para a tela vermelha brilhante. Sem perceber, ele se viu de volta àquela noite, 23 anos atrás. Um menino de 14 anos ajoelhado em um chão ensanguentado, segurando o corpo do pai, chorando até perder a voz, sem ninguém para ajudá-lo. Desamparado, sozinho, traído pela pessoa em quem mais confiava. Ele jurou que nunca mais se deixaria cair naquela situação. Ele havia construído muros ao redor de seu coração, se tornado frio e implacável, rejeitado toda a proximidade para que ninguém pudesse machucá-lo. Mas naquela noite, sentado sozinho na escuridão, em meio a um império em colapso, Victor percebeu uma verdade amarga. Ele ainda era aquele menino de 14 anos, ainda indefeso, ainda sozinho, ainda sem ninguém ao seu lado quando mais precisava. Chicago continuava a brilhar do outro lado do vidro. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, rindo, amando, sem saber que no 402º andar, o chefe da máfia mais poderoso da cidade estava sentado no escuro e, pela primeira vez na vida, não sabia o que o amanhã lhe reservava. Foi então que Victor ouviu passos, lentos, firmes, ecoando pelo corredor vazio fora do escritório. Junto com eles, veio o som de rodas rolando sobre o piso de mármore, um leve rangido como a noite sussurrando para si mesma. Victor ergueu a cabeça, todos os seus instintos em alerta. Ele havia ordenado que todos saíssem do prédio. Ninguém deveria ficar,
Então, quem estava andando pelo corredor às 22 horas? Sua mão se moveu automaticamente em direção à gaveta da mesa, onde a arma estava sempre ao alcance. Uma figura apareceu na porta. Victor estreitou os olhos através da luz vermelha pulsante. Uma mulher em um uniforme cinza de zeladora, empurrando um carrinho de limpeza, cabelos castanhos presos cuidadosamente na nuca. Ela parou na soleira da porta, os olhos verdes se arregalando quando o viu sentado ali na escuridão, cercado por telas vermelhas brilhantes. "Oh, desculpe", disse ela suavemente, sua voz transmitindo surpresa e um lampejo de alarme. "Não sabia que ainda havia alguém aqui. Voltarei mais tarde." Victor olhou para ela e, naquele momento, não viu uma zeladora. Viu uma criatura que havia surgido do nada no meio de uma tempestade, como se o universo estivesse pregando uma peça estranha e cruel nele. Ele soltou uma risada áspera e amarga. "Não se preocupe. Você não está atrapalhando nada. Está apenas testemunhando o colapso de um império. Nada importante." Clara ficou paralisada no lugar. Ela sabia que deveria se virar. Este era o 42º andar. O andar das pessoas mais poderosas do prédio. Um lugar onde alguém como ela não pertencia, a menos que fosse chamada. E o homem sentado ali, ela sabia exatamente quem ele era, que trabalhava na Torre Romano sem conhecer Victor Romano. Mas algo a mantinha ali. Talvez fossem os olhos dele. Os olhos de alguém se afogando sem ninguém para jogar uma corda salva-vidas. Talvez fossem as telas vermelhas furiosas piscando, o código caindo como uma cachoeira. Talvez fosse o instinto nascido de seus anos no MIT. Quando ela podia olhar para um sistema e imediatamente sentir o que estava errado, Clara deu um passo para dentro da sala, seu olhar fixo na tela mais próxima. Ela inclinou a cabeça, estudando as linhas que passavam rapidamente. Victor a observava, franzindo a testa. "O que você está fazendo?" Clara não respondeu imediatamente. Ela deu mais alguns passos, aproximando-se da tela. Seus olhos se moviam rapidamente, examinando linha após linha de código, cada aviso de erro, cada padrão enterrado no caos de dados. Então ela parou, e Victor viu algo mudar em sua expressão. A surpresa deu lugar ao foco e, em seguida, a compreensão. "Este não é um hack normal", disse Clara, sua voz baixa, mas segura. Victor se endireitou e deu um passo em direção a ela. "O que você acabou de dizer?" Clara se virou para encará-lo, seus olhos verdes encontrando os olhos cinza frios. Naquele instante, dois mundos completamente diferentes colidiram. Um chefe da máfia e uma zeladora. Poder e invisibilidade, escuridão e luz. "Eu disse, isso não é um hack externo", explicou Clara, apontando para a tela. "Veja esse padrão. O invasor conhece perfeitamente a estrutura do seu sistema. Ele não está sondando ou testando. Ele está indo direto para os pontos mais fracos, como se tivesse projetado ele mesmo. Este é um ataque interno. O traidor já está dentro da sua organização." Victor ficou imóvel, olhando para a mulher à sua frente, como se ela tivesse de repente desenvolvido uma segunda cabeça. Um minuto atrás, ela era uma mulher invisível, empurrando um carrinho de limpeza. Agora ela estava lhe dizendo o que seus especialistas em tecnologia milionários não conseguiam. "Quem é você?" Victor perguntou, sua voz não mais amarga, mas cheia de curiosidade e algo perigosamente próximo da esperança. "Clara Bennett", Clara respondeu, sua voz firme, mesmo com o coração batendo forte no peito. "Trabalho aqui como zeladora." Victor olhou para ela de cima a baixo, seu olhar afiado como uma lâmina, o uniforme cinza desbotado, os tênis gastos, as mãos calejadas de alguém que ganhava a vida com trabalho físico. Não havia nada nessa mulher que sugerisse que ela pudesse entender as linhas de código que corriam pelas telas. "Uma zeladora", repetiu Victor, seu tom cheio de dúvida. "E você espera que eu acredite que uma zeladora entende mais de ataques cibernéticos do que o especialista em tecnologia a quem paga os 200 mil reais por ano?" Clara não recuou diante do olhar dele. Ela passou a vida inteira sendo subestimada. "Eu não disse que sei mais do que ninguém. Só estou dizendo o que vejo." "E o que você vê?" Victor perguntou. "Um ataque interno", Clara repetiu. "O invasor tem o mais alto nível de acesso. Não está violando o firewall de fora. Está passando direto por ele como se tivesse a chave. Isso significa que uma das pessoas em quem você mais confia está trabalhando para o seu inimigo." Victor se aproximou, diminuindo a distância entre eles. Ele era quase uma cabeça mais alto do que ela. Sua presença enchia a sala como uma tempestade. A maioria das pessoas teria recuado, baixado os olhos, pedido desculpas e fugido. Mas Clara manteve-se firme, levantando o queixo, seus olhos verdes e inabaláveis. "Como uma zeladora sabe dessas coisas?" perguntou Victor, sua voz baixa e ameaçadora. Clara ficou em silêncio por um momento.
Ela sabia que estava em uma encruzilhada. Ela poderia mentir. Ela poderia inventar uma história. Ela poderia se virar e fingir que essa conversa nunca havia acontecido. Mas, olhando nos olhos do homem à sua frente, os olhos de alguém que estava se afogando, Clara escolheu a verdade. Porque eu nem sempre fui zeladora, disse ela, com voz suave, mas firme. 4 anos atrás, eu era uma aluna do último ano de segurança cibernética no MIT. Bolsa integral, a melhor da minha turma. 3 grandes empresas me ofereceram emprego antes da formatura, com salários iniciais de $150.000 por ano. Victor franziu a testa, claramente não convencido. Então por que você está aqui empurrando um carrinho de limpeza às 22 horas? Clara engoliu em seco. Essa era a parte mais difícil, porque a vida nem sempre segue o plano. Descobri que tinha uma meia-irmã mais nova, de 12 anos, com uma doença cardíaca congênita, vivendo em um orfanato. Abandonei a faculdade para lutar pela custódia dela. E desde então tenho feito qualquer trabalho que posso para mantê-la viva. Victor olhou para ela e pela primeira vez naquela noite seus olhos não estavam frios. Algo brilhou ali. Talvez curiosidade, talvez respeito, talvez o reconhecimento silencioso de alguém que também já havia perdido tudo. Você desistiu do MIT. Desistiu do seu futuro para criar uma criança que nem é totalmente sua parente. O mesmo pai, corrigiu Clara. E mesmo que compartilhemos apenas uma gota de sangue, ela é a única família que tenho. A sala ficou em silêncio. A tela ainda piscava em vermelho. O alarme ainda apitava constantemente. Mas Victor não os ouvia mais. Ele ouvia apenas o eco das palavras de Clara. A única família que tenho. Victor se virou e caminhou até a janela, com os ombros rígidos. Tudo nele o alertava para não confiar em um estranho. A lição de 23 anos atrás estava gravada profundamente em seus ossos. Mas naquela noite, ele não tinha outra escolha. James Chen havia falhado. Anthony não tinha respostas. O império estava desmoronando e ele estava se afogando. E a única pessoa que lhe estendia a mão era um zelador de olhos verdes e um passado que ele não podia verificar. Victor se virou e olhou diretamente nos olhos de Clara. Se você estiver mentindo para mim, se você fizer parte dessa conspiração, vou fazer você se arrepender de ter nascido. Você entende? Clara assentiu, sem medo. Eu entendo. Victor deu um passo para o lado e apontou para a mesa, para as telas de computador piscando como loucas. Então me mostre o que você sabe fazer. E pela primeira vez durante aquela noite longa e brutal, uma pequena centelha de esperança começou a brilhar dentro da sala no 402º andar da Torre Romano. Clara se aproximou da mesa de Victor Romano, onde a tela ainda pulsava em vermelho como o batimento cardíaco de alguém à beira da morte. Ela puxou a cadeira, sentou-se e colocou as mãos no teclado. Seus dedos tremiam. Fazia 4 anos desde que ela havia tocado em um sistema como aquele. 4 anos segurando vassouras e baldes em vez de teclados e telas. Ela não sabia o quanto ainda se lembrava, o quanto ainda era capaz de fazer. Mas ela tinha que tentar, porque em algum lugar daquela cidade, Emma dormia com um coração frágil, e Clara precisava de qualquer chance que pudesse salvá-la. Victor ficou atrás dela, a poucos passos de distância. Clara podia sentir o olhar dele queimando sua nuca, acompanhando cada movimento de seus dedos, cada comando que ela digitava. A presença dele pesava no ar como uma pedra enorme, mas ela se forçou a ignorá-la. Respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e começou. Seus dedos tocaram a primeira tecla, depois a segunda, depois a terceira. Devagar no início, como alguém reaprendendo a andar após um acidente. Então a memória muscular começou a voltar. Noites sem dormir no laboratório do MIT. Linhas de código que ela escrevia com a mesma naturalidade com que respirava. Exames que ela terminava na metade do tempo previsto. Tudo voltou à sua mente como uma corrente poderosa sob o gelo fino. Clara abriu uma janela de comando e começou a rastrear a origem do ataque. Seus olhos percorreram milhares de linhas de log, procurando padrões, anomalias, qualquer coisa que pudesse revelar onde o invasor estava se escondendo. Victor observava em silêncio. Ele não entendia o que estava na tela. As letras e números caíam como uma cachoeira, mas ele entendia a linguagem corporal. E a linguagem corporal de Clara estava mudando a cada minuto. O tremor inicial desapareceu. Seus ombros se endireitaram, seu olhar se aguçou. Ela não era mais uma zeladora empurrando um carrinho de limpeza. Ela era uma guerreira entrando em uma batalha para a qual havia nascido para lutar. 20 minutos se passaram. 30 minutos. Victor permaneceu imóvel, sem dizer nada. Ele já tinha visto muitas pessoas trabalharem sob pressão em sua vida. Assassinos a sangue frio,
negociadores implacáveis, guerreiros sem medo. Mas ele nunca tinha visto ninguém tão concentrado quanto Clara naquele momento. Ela esqueceu sua presença, esqueceu a sala, esqueceu tudo. Havia apenas ela na tela. Dois adversários travados em um duelo silencioso. Então Clara parou. Seus dedos congelaram no teclado. "Você descobriu alguma coisa?" perguntou Victor, sua voz quebrada pelo silêncio excessivo. Clara não se virou. Ela estava olhando para a tela, onde um endereço IP piscava. "Rastreei a origem do ataque", disse ela com a voz tensa. "De onde?" perguntou Victor. Clara girou a cadeira e olhou diretamente nos olhos dele. E o que ela disse a seguir causou um arrepio nele. "De dentro deste prédio, não de fora. O ataque foi lançado de um dispositivo conectado à rede interna da Romano Tower. Alguém está sentado dentro do seu império usando o seu próprio sistema para destruí-lo." Victor sentiu a raiva subir pelo peito. "Você consegue identificar o dispositivo?" perguntou ele. Clara voltou para a tela e continuou digitando. "Estou tentando, mas essa pessoa é muito boa. Está usando várias camadas de proxies para mascarar sua localização real. Ela trabalhou por mais 10 minutos, depois 20. Victor começou a andar pela sala, sua paciência se esgotando. Mas toda vez que ele queria falar, via a concentração no rosto de Clara e engolia as palavras. Finalmente, Clara soltou um longo suspiro. "Eu reduzi as possibilidades", disse ela. "O dispositivo que está sendo usado tem um endereço MAC pertencente a um laptop pessoal, não a um computador da empresa. E esse laptop tem se conectado regularmente à rede dos andares 40 a 42 nos últimos 6 meses." Victor ficou parado. Os andares 40 a 42 eram reservados para os executivos de nível mais alto. Apenas 5 pessoas tinham acesso regular: Victor, Anthony, James, o diretor financeiro e o chefe do departamento jurídico. Um desses 5 era o traidor. "Você consegue descobrir exatamente quem é?" perguntou Victor, com a voz fria como gelo e os olhos em chamas. Clara olhou para ele com seus olhos verdes firmes. "Preciso de mais tempo e de acesso mais profundo ao sistema. Mas se você me der essas coisas, vou descobrir quem está fazendo isso com você. Eu prometo." Victor a estudou por um longo momento. Uma zeladora com mãos calejadas e um uniforme desbotado estava prometendo a ele o que uma equipe inteira que ganhava milhões de dólares não conseguia entregar. Era insano, inacreditável. Mas naquela noite, em meio às ruínas de seu império, Victor percebeu que, às vezes, o inacreditável era a única coisa que podia salvá-lo. "Você tem tudo o que precisa", disse Victor. "Encontre o traidor para mim." O relógio bateu 2 da manhã. Clara ainda estava sentada em frente à tela, seus dedos digitando sem parar. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço e do brilho azul do monitor. Ela trabalhava sem parar há quase 4 horas, e seu corpo estava lentamente cedendo. 3 empregos diurnos, combinados com uma noite sem dormir, estavam começando a cobrar seu preço. Victor entrou na sala carregando 2 xícaras de café quente. Ele colocou uma ao lado de Clara sem dizer nada. Clara levantou a cabeça, surpresa. Ela nunca imaginou que um chefe da máfia faria café com as próprias mãos, especialmente para uma zeladora. "Obrigada", disse ela suavemente, pegando a xícara. O calor penetrou em suas mãos congeladas. Victor puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância suficiente para não invadir seu espaço, mas perto o suficiente para conversar. Ele tomou um gole de seu café, seus olhos cinzentos estudando-a com algo desconhecido. Sem frieza, sem ameaça, apenas pura curiosidade. "Conte-me sobre sua irmã", disse Victor. Clara parou de digitar e se virou para ele. "Por que você quer saber?" Victor deu de ombros. "Você está salvando meu império às 2 da manhã. Acho que devo pelo menos saber o motivo." Clara ficou em silêncio por um momento, ponderando o quanto dizer. Então ela suspirou, colocou o café na mesa e começou. "Emma tem 12 anos", disse ela com uma voz suave, como se tivesse medo de acordar alguém. "Ela tem olhos castanhos como os meus, um sorriso angelical e um coração tão fraco que pode parar a qualquer momento. Uma doença cardíaca congênita. Os médicos dizem que ela precisa de uma cirurgia dentro de 6 meses ou não sobreviverá." Victor ouviu sem interromper. Era algo que ele raramente fazia. Normalmente, ele não tinha tempo nem paciência para ouvir sobre a vida das outras pessoas. Mas naquela noite, naquela sala inundada por luz vermelha, ele percebeu que queria saber, queria entender. "Eu cresci em um orfanato", continuou Clara com um olhar distante. "Minha mãe era viciada em drogas e morreu quando eu tinha 7 anos. Meu pai foi embora antes de eu nascer. Passei anos vagando por 12 lares adotivos diferentes, sem nunca saber se teria uma cama para dormir
Ou se seria tratada como algo mais do que um cheque de subsídio mensal. Victor sentiu uma dor aguda no peito. Ele sabia o que significava perder os pais, ficar sozinho, mas pelo menos ele havia herdado o império de seu pai, tinha sua avó, tinha um lugar para chamar de lar. Clara não tinha nada. Eu aprendi sozinha, trabalhei duro e ganhei uma bolsa de estudos para o MIT. Clara continuou. Pela primeira vez na vida, achei que tinha escapado. Então descobri sobre Emma. Ela estava vivendo no mesmo sistema de acolhimento que eu havia sobrevivido. Não podia deixá-la passar pelo que eu passei. Victor assentiu lentamente. Então você desistiu de tudo. Tudo? Clara confirmou. E não me arrependo. Mas a cirurgia custa os 200 mil. Trabalho em 3 empregos por dia, 7 dias por semana. Tenho os 4 mil dipas na minha conta. Minha irmã tem 6 meses de vida. Ela fez uma pausa e engoliu em seco. Havia um homem, continuou ela com amargura na voz. Eu achava que ele me amava. Eu confiava nele mais do que em qualquer outra pessoa no mundo. Economizei os 30 mil dólares para a cirurgia da Emma. E ele desapareceu com o dinheiro. Sem se despedir, sem deixar recado, apenas uma conta bancária vazia e um apartamento sem nenhum vestígio dele. Victor olhou para ela e, pela primeira vez, entendeu por que aqueles olhos verdes carregavam tanta dor. Clara não era apenas pobre. Ela havia sido traída, abandonada, enganada pela pessoa em quem mais confiava, assim como ele aos 14 anos, assim como na noite em que seu pai foi baleado pelo tio que ele amava. Por que você ainda está me ajudando? Perguntou Victor baixinho. Você sabe quem eu sou. Você sabe o que eu faço. Por que você não foi embora? Clara encontrou seu olhar, seus olhos cansados, mas inflexíveis. Porque eu sei como é se sentir esmagado quando ninguém está do seu lado. E eu não quero que ninguém se sinta assim. Nem mesmo você. Victor não disse nada. Ele apenas ficou sentado ali, olhando para a mulher à sua frente com uma expressão que ele não reconhecia em si mesmo. Pela primeira vez em 23 anos, alguém não queria nada dele, não tinha medo dele, não precisava dele. Clara estava ali simplesmente porque se recusava a deixar outra pessoa se afogar sozinha. E de uma forma que Victor não conseguia explicar, isso estava começando a derreter o gelo que ele havia construído ao redor do seu coração por mais de 2 décadas. 3h20 da manhã. Clara de repente se levantou da cadeira, com os olhos brilhando como se tivesse acabado de encontrar ouro. Victor, que estava sentado no sofá com uma xícara de café frio na mão, levantou-se imediatamente. Você encontrou? Clara assentiu, apontando para a tela. Criei um firewall temporário. O vazamento de dados parou. Eles não podem levar mais nada. Victor moveu-se rapidamente para o lado dela e olhou para a tela. Os avisos vermelhos haviam desaparecido, substituídos por uma interface verde tranquila, sinalizando que o sistema estava se estabilizando. Pela primeira vez durante essa longa noite, ele soltou um suspiro que nem percebeu que estava aprendendo. Quanto você salvou? Victor perguntou. Cerca de 40% dos dados ainda estão intactos, Clara respondeu. 60% foram excluídos ou roubados antes que eu pudesse intervir. Mas o que restou é suficiente para você continuar operando. E mais importante, eu selei a porta de entrada que o invasor estava usando. Eles não podem voltar da mesma forma. Victor olhou para ela e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Não era o sorriso frio ou zombeteiro que as pessoas estavam acostumadas a ver, mas um sorriso verdadeiro, cheio de gratidão e descrença. James Chan trabalha para mim há 5 anos. Victor disse que ele recebe os 200 mil dólares por ano e tem uma equipe inteira apoiando-o. Ele não conseguiria fazer em 4 horas o que você acabou de fazer. Clara recostou-se na cadeira, esfregando a testa. Este é apenas o primeiro passo, disse ela. O traidor ainda está por aí e eles encontrarão outra maneira de atacar. Precisamos descobrir quem eles são antes que ataquem novamente. Precisamos... Victor repetiu a palavra lentamente, como se a saboreasse. Você disse, precisamos. Clara olhou para cima, percebendo o que havia dito. Desculpe, quero dizer, você precisa encontrá-los. Eu sou apenas uma zeladora. Meu trabalho aqui está feito. Não, disse Victor com firmeza. Seu trabalho aqui está apenas começando. Clara olhou para ele confusa. Victor caminhou até a janela e olhou para Chicago envolta em escuridão. Então ele se virou para encará-la. Quanto custa a cirurgia da sua irmã? Perguntou ele. Clara piscou, surpresa com a pergunta. 200 mil dólares, ela respondeu lentamente. Victor assentiu. Eu pagarei por isso. Tudo hoje à noite. Clara levantou-se de um salto, quase derrubando a xícara de café. Ela pensou que devia ter ouvido mal. O que você disse? Victor encontrou seu olhar, seus olhos cinzentos firmes e sem vacilar. Eu disse que pagarei pela cirurgia da sua irmã.
$200.000. Você não precisa me pagar de volta. Não. Clara balançou a cabeça e deu um passo para trás. Não posso aceitar isso. Eu não te ajudei por dinheiro. Eu sei, disse Victor. É exatamente por isso que quero fazer isso. Clara sentiu a sala girar. $200.000. Uma quantia que ela achava que levaria 10 anos para ganhar. Uma quantia pela qual ela chorou em inúmeras noites sem dormir. E o homem à sua frente, o chefe da máfia que toda a cidade temia, estava oferecendo isso a ela como se não fosse nada. Por quê? Perguntou Clara com a voz trêmula. Você não me conhece. Você não me deve nada. Por que você faria isso? Victor ficou em silêncio por um momento. Ele olhou pela janela, onde os primeiros sinais do amanhecer começavam a aparecer no horizonte. Então ele se virou e naqueles olhos cinzentos e frios, Clara viu algo que nunca esperava ver. Sinceridade, porque hoje à noite você não precisava me ajudar, disse Victor lentamente. Você poderia ter ido embora, voltado para o seu trabalho, fingido que não viu nada, mas você ficou. Você lutou por um estranho, por alguém que o mundo chama de monstro. Isso vale mais do que os $200.000. Clara, muito mais. Clara ficou ali parada enquanto lágrimas finalmente escorriam por suas bochechas. Lágrimas que ela não conseguia parar. Pela primeira vez em 4 anos, desde que deixou o MIT, desde que perdeu tudo, alguém tinha visto o que ela fez e dito que era importante. Ela não sabia o que dizer. Ela apenas ficou ali chorando em silêncio enquanto o amanhecer lentamente despontava sobre a cidade de Chicago. 3 dias se passaram desde aquela noite fatídica. A Torre Romano ainda se erguia no coração de Chicago, mas por trás de suas paredes de vidro, tudo havia mudado. Clara Bennett não empurrava mais um carrinho de limpeza por corredores escuros. Agora, ela se sentava em um escritório particular no 40º andar, logo abaixo do de Victor, com um novo título na porta: Consultora Especial de Segurança Cibernética. O uniforme cinza desbotado de zeladora havia sido substituído por uma camisa branca e calças pretas, mas Clara manteve seus tênis velhos. Ela precisava da lembrança de onde tinha vindo para nunca esquecer. Victor havia cumprido sua promessa. Na manhã seguinte ao ataque, $200.000 foram transferidos para o St. Mary's Hospital. A cirurgia de Emma estava marcada para 2 semanas depois, com o melhor médico da cidade. Sempre que Clara pensava nisso, ainda parecia irreal, como um sonho, mas ela não tinha tempo para sonhar. O traidor ainda estava em algum lugar dentro do prédio, esperando por outra chance de atacar. E Clara havia prometido que o encontraria. Ela passava 12 horas por dia analisando dados, rastreando atividades suspeitas, reconstruindo o sistema de segurança do zero. James Chen agora trabalhava sob sua autoridade, uma mudança que ele aceitou com alívio, em vez de ressentimento. James sabia que havia falhado naquela noite e respeitava Clara pelo que ela havia conquistado. Nem todos pensavam da mesma forma. Anthony Russo odiava Clara desde o momento em que a viu sentada na sala de conferências ao lado de Victor. Ele nunca disse isso abertamente, mas Clara podia sentir. Sempre que ela falava, Anthony cruzava os braços e olhava pela janela. Sempre que Victor pedia a opinião dela, Anthony suspirava alto o suficiente para que todos ouvissem. Sempre que ela passava por ele no corredor, ele a olhava de cima a baixo com um desprezo indisfarçável. Na tarde do 3º dia, essa hostilidade explodiu. Clara estava lá apresentando seu relatório na sala de conferências. Victor estava sentado à cabeceira da mesa, com Anthony e James a cada lado. Com base na minha análise, disse Clara, apontando para a tela, o invasor tinha acesso de nível 5, o mais alto do sistema. Apenas 5 pessoas têm esse nível. Anthony levantou-se de um salto e bateu com a mão na mesa. O que você está insinuando? Ele rugiu. Que um de nós é um traidor. Clara não recuou. Não estou insinuando nada. Estou apenas apresentando os fatos. Os dados não mentem, Sr. Russo. Anthony deu um passo em direção a ela, com o rosto vermelho de raiva. Quem você pensa que é para falar comigo dessa maneira? Ele sibilou. 3 dias atrás você estava limpando banheiros e agora acha que tem o direito de sentar aqui e acusar pessoas que construíram este império por 15 anos. Anthony, disse Victor, com a voz fria como gelo. Sente-se. Anthony se virou para Victor com fúria estampada no rosto. Chefe, você não pode estar falando sério. Ela é apenas uma zeladora que você pegou no porão. Ela não sabe nada sobre o nosso mundo, nada sobre lealdade, nada sobre sacrifício. E agora você a deixa sentar aqui e insultar as pessoas que sangraram por você. Ela salvou este império quando todos vocês falharam, respondeu Victor, seus olhos cinzentos fixos em Anthony.
incluindo você. E ela tem um nome, Clara Bennett. Sugiro que você o use. A sala ficou em um silêncio tenso. Anthony e Victor se entreolharam, nenhum dos dois disposto a recuar. No final, Anthony foi quem se afastou. Ele arrastou a cadeira para trás e sentou-se, mas o ódio em seus olhos ao olhar para Clara era inconfundível. A reunião continuou, mas Clara não conseguia mais se concentrar. Ela podia sentir o olhar de Anthony queimando suas costas pelo resto da sessão. Havia algo de errado com esse homem, pensou Clara. Não era apenas a amargura de alguém que havia perdido sua posição. Era algo mais profundo, mais perigoso, como se ele tivesse medo que ela descobrisse algo que ele estava desesperado para manter em segredo. Clara guardou esse sentimento. No mundo em que ela cresceu, o instinto de sobrevivência era a única coisa que mantinha você vivo. E esse instinto estava dizendo a ela que Anthony Russo era perigoso. Ela só não sabia ainda o quão perigoso. Na quinta noite após o ataque, Clara estava sozinha na sala de servidores no 305º andar. O relógio marcava 23:45. O prédio estava quase vazio, com apenas alguns seguranças em patrulha e o brilho azul pálido de centenas de telas de servidores piscando na escuridão. Clara gostava de trabalhar a essa hora. Sem interrupções, sem olhares hostis de Anthony queimando sua nuca, sem sussurros de funcionários fofocando sobre o zelador, que de repente se tornara consultor. Havia apenas ela e o código, como nos velhos tempos no MIT. Ela passou a semana inteira reconstruindo o sistema de detecção de intrusão, enquanto rastreava silenciosamente a origem do ataque. A cada dia, ela se aproximava um pouco mais, como um caçador seguindo pegadas pela floresta. Naquela noite, ela sentiu que estava prestes a encontrar sua presa. Clara abriu o programa de análise que havia escrito especificamente para essa tarefa. Ele vasculhou milhões de linhas de log comparando endereços MAC, registros de data e hora e padrões de acesso. Ela reduziu a lista a 3 dispositivos suspeitos, 3 laptops pessoais que se conectavam regularmente à rede interna a partir do 40º andar. Naquela noite, ela descobriria qual deles era o responsável. A tela exibia os resultados da análise da noite do ataque. Clara estudou cada linha de dados, comparando os horários de acesso com os horários de trabalho de cada pessoa. O primeiro laptop pertencia ao diretor financeiro, mas, na noite do ataque, ele estava em Nova York participando de uma conferência. Clara o eliminou. O segundo laptop pertencia a James Chen, mas James estava em uma sala de reuniões com Victor durante todo o ataque. As câmeras de segurança confirmaram isso. Clara o eliminou. Restava o terceiro laptop. Clara abriu as informações do dispositivo e seu coração disparou. O laptop estava registrado em nome de Anthony Russo. Ela verificou várias vezes. Não havia engano. O endereço MAC correspondia perfeitamente à origem do ataque. Os registros de data e hora mostravam que esse laptop começou a transmitir dados para fora do sistema às 21h17, exatamente 2 minutos após o sistema começar a entrar em colapso. E a localização. O laptop se conectou do 402º andar, o mesmo andar do escritório de Victor. Clara afundou na cadeira com a mente a girar. Anthony Russo, braço direito de Victor há 15 anos, o homem que Victor considerava um irmão, a única pessoa autorizada a entrar no escritório de Victor sem bater a porta. Ele era o traidor. Tudo começou a fazer sentido. A hostilidade de Anoni em relação a Clara não era apenas porque ela ameaçava sua posição, ela ameaçava seu segredo. Ele sabia que Clara estava se aproximando da verdade e tinha medo. Era por isso que tentava prejudicá-la na frente de Victor. Tentava fazer Victor desconfiar dela. Ele estava tentando eliminá-la antes que ela pudesse expô-lo. Clara olhou ao redor da sala escura do servidor, sentindo-se repentinamente insegura. Se Anthony era o traidor, ele não estava apenas traindo Victor. Ele estava trabalhando para outra pessoa. Alguém poderoso o suficiente para ousar atacar o Império Romano. E se ele descobrisse que Clara sabia a verdade, ela se tornaria o próximo alvo. Ela precisava contar a Victor imediatamente. Mas não. Clara parou de pensar. Anthony era o aliado mais próximo de Victor. 15 anos juntos, passando por momentos difíceis. Se Clara fosse até Victor e acusasse Anthony sem provas irrefutáveis, Victor poderia não acreditar nela. Pior ainda, Anthony poderia virar o jogo e fazê-la parecer uma mentirosa. Clara precisava de provas mais fortes. Ela precisava saber para quem Anthony estava trabalhando, qual era o plano deles e se havia outros dentro da organização traindo-os também. Ela começou a copiar os dados para um pendrive, criando backups de tudo o que havia encontrado. Se algo acontecesse com ela,
Pelo menos as provas sobreviveriam. Mas Clara não sabia que, na escuridão do corredor, uma figura estava parada ali, observando-a através de uma porta ligeiramente aberta. E aqueles olhos castanhos e perspicazes tinham visto tudo o que ela estava fazendo. A porta da sala do servidor se abriu com um estrondo. Clara se virou, assustada, com a mão ainda segurando o pendrive. Anthony Russo estava parado na porta, sua sombra se estendendo pelo chão sob a luz do corredor. Ele vestia um terno preto, uma mão enfiada no bolso, um sorriso nos lábios, mas olhos castanhos frios como pedra. "Trabalhando até tarde, senhorita Bennet", disse Anthony, com um tom tão casual como se estivesse comentando sobre o tempo. No entanto, Clara percebeu a faca escondida por trás de cada sílaba. Ela se forçou a manter a calma, discretamente desconectou o pendrive do computador e o colocou no bolso do casaco. "Estou verificando o sistema de segurança", respondeu Clara, com a voz firme, embora seu coração estivesse acelerado. "Você também está trabalhando até tarde, senhor Russo?" Anthony entrou na sala, a porta se fechando atrás dele. No espaço fechado, apenas a luz azul pálida das telas do servidor iluminava os dois rostos frente a frente. "Vi as luzes acesas e pensei em dar uma passada aqui", disse Anthony, dando mais um passo à frente. "Sabe, sempre tive curiosidade sobre você, um zelador que de repente se torna um especialista em segurança cibernética. Parece um conto de fadas, não é?" Clara não respondeu. Ela deu um passo para trás, tentando manter distância entre eles. Anthony continuou avançando como um gato encurralando um rato em um canto. "Verifiquei seu histórico", disse Anthony. "MIT, certo? Aluno exemplar. Abandonou os estudos para cuidar de uma irmã com problemas cardíacos. Muito comovente. Emma, não é? 12 anos. Atualmente no Hospital St. Mary, quarto 317, terceiro andar, ala pediátrica." Clara congelou, o sangue em suas veias se transformando em gelo. Ele sabia sobre Emma. Ele sabia o quarto de Emma no hospital. Ele estava ameaçando sua irmã. "O que você quer?" perguntou Clara, sua voz tremendo apesar de seu esforço para controlá-la. Anthony parou a 2 passos de distância, o sorriso desaparecendo. "Quero o pendrive no seu bolso", disse Anthony, com a voz fria como aço. "E quero que você esqueça tudo o que viu esta noite." Clara não se moveu. Se ela entregasse o pendrive, perderia a única prova. Victor nunca descobriria a verdade. Anthony continuaria sua traição e o Império Romano entraria em colapso. Mas se ela se recusasse, Emma estaria em perigo. Anthony leu seus pensamentos facilmente. "Você está ponderando suas opções, não é?" disse ele, inclinando a cabeça. "Deixe-me ajudá-la a decidir. Vivo neste mundo há 30 anos. Você sabe o que eu fiz? Fiz pessoas desaparecerem sem deixar vestígios. Destruí famílias com um único telefonema. Uma criança de 12 anos deitada em uma cama de hospital. Um coração fraco, sem proteção, exceto por uma irmã mais velha que está aqui comigo à meia-noite. Quantas opções você acha que realmente tem?" Clara sentiu náusea na garganta. Ela havia sobrevivido ao inferno do orfanato, suportado abusos, sido traída pelo homem que amava. Mas nunca havia sentido um medo como esse, porque não se tratava dela. Tratava-se de Emma. "Por quê?" sussurrou Clara. "Por que você traiu Victor?" "Ele confiava em você como um irmão", Anthony riu. Um som seco ecoou pela sala do servidor. "Como um irmão", ele repetiu com zombaria amarga. "Por 15 anos eu sangrei por Victor Romano. Por 15 anos fiz o trabalho mais sujo para que ele pudesse manter as mãos limpas. E o que ganhei? O eterno segundo lugar. Ficar nas sombras enquanto ele se banhava em glória. A família Salvatore me ofereceu 10 milhões de dólares e prometeu Chicago quando Victor cair. Você realmente acha que eu recusaria isso pela Irmandade?" Clara entendeu. Então não se tratava apenas de dinheiro. Era inveja, ganância, uma escuridão que vinha consumindo Anthony vivo há anos. Ele não havia traído Victor na noite anterior. Ele o havia traído há muito tempo, simplesmente esperando o momento certo. "Agora o pendrive", disse Anthony, estendendo a mão. "E lembre-se disso. Se você contar qualquer coisa a Victor, se tentar qualquer truque, Emma não viverá para ver a data da cirurgia. Eu prometo isso a você." Clara olhou nos olhos de Anthony e soube que ele não estava blefando. Ela enfiou a mão no bolso, tirou o pendrive e o colocou na palma da mão dele. Anthony sorriu e o colocou no bolso do paletó. "Garota esperta", disse ele. "Agora vá para casa, durma um pouco e amanhã de manhã diga ao Victor que não encontrou nada. Entendido?" Clara lá assentiu, incapaz de falar. Anthony se virou e saiu da sala, deixando-a sozinha na escuridão. Clara ficou ali, tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela havia perdido a prova. Ela havia falhado.
Mas no fundo de sua mente, uma parte dela já estava calculando. Ela havia copiado os dados para um USB. Sim, mas ela também havia feito um backup na nuvem antes de Anthony aparecer. Ela não estava derrotada. Ainda não. Clara saiu da Torre Romano pouco depois da meia-noite. Seus passos eram vacilantes, como alguém bêbado de choque e não de álcool. Sua mente estava girando com tudo o que havia acabado de acontecer. Anthony Russo era o traidor. Ele trabalhava para a família Salvatore e sabia sobre Emma. Ela precisava manter a calma, precisava pensar. O backup na nuvem ainda existia, mas ela precisava de tempo para encontrar uma maneira de entregá-lo a Victor sem alertar Anthony. Amanhã de manhã, ela encontraria uma maneira de se encontrar com Victor sozinha e contar tudo a ele. Ele protegeria Emma. Ele tinha que proteger Emma. O estacionamento subterrâneo estava estranhamente vazio a essa hora. Os passos de Clara ecoavam pelo concreto, o som ricocheteando nas paredes nuas. Seu carro velho estava estacionado no canto mais distante, onde a luz fluorescente piscava fracamente, como se estivesse prestes a se apagar. Ela tirou as chaves do bolso e correu em direção ao carro, faltando apenas mais 10 passos. Ela só precisava chegar em casa, trancar a porta e, pela manhã, tudo seria diferente. Ela não ouviu passos atrás de si. Ela não viu a forma escura saindo rapidamente de trás de um pilar de concreto. Ela apenas sentiu um cheiro químico forte invadir seu nariz quando alguém pressionou um pano sobre seu rosto. Clara tentou se debater, tentou gritar, mas seu corpo não obedecia. O mundo ficou embaçado, o som desaparecendo como se estivesse afundando no fundo de um poço. Então a escuridão a engoliu. Quando Clara acordou, a primeira coisa que percebeu foi o cheiro. Umidade, óleo de máquina, poeira de um lugar abandonado há anos. Ela tentou abrir os olhos, e a luz fraca de uma única lâmpada no teto feriu suas pupilas, fazendo-a piscar. Sua cabeça parecia estar sendo aberta ao meio. Sua boca estava seca e amarga, e quando tentou se mover, percebeu que suas mãos estavam firmemente amarradas atrás da cadeira. Clara olhou ao redor. Ela estava em um armazém industrial abandonado. Prateleiras enferrujadas revestiam as paredes. As janelas estavam tapadas com tábuas e não havia sinais de que aquele lugar tivesse sido usado há muito tempo. Ela não sabia onde estava, a que distância da Torre Romano, nem quanto tempo havia passado desde que perdeu a consciência. Olha só, a princesa acordou. A voz de Anthony Russo veio de trás dela. Clara virou a cabeça e o viu saindo das sombras com 2 homens seguindo-o de perto. Eles eram grandes, com rostos duros como pedra e olhos fixos nela como predadores estudando sua presa. Anthony puxou uma cadeira e sentou-se na frente de Clara, cruzando as pernas, parecendo tão relaxado como se estivesse em sua própria sala de estar. Eu disse para você ir para casa e dormir um pouco, disse Anthony, balançando a cabeça. Mas você não me ouviu, não é? Achou que eu não saberia que você fez um backup na nuvem antes de eu entrar na sala do servidor. Clara enrijeceu, seu sangue gelando. Como ele sabia? Ela tinha feito isso antes dele aparecer. Anthony sorriu para a expressão dela. Você esqueceu que eu controlo os sistemas de segurança deste prédio há 15 anos? Ele disse. Cada arquivo enviado, cada e-mail enviado. Eu vejo tudo. Você acha que é mais esperta do que eu, mas é apenas uma criança brincando de ser adulta. Clara engoliu em seco com a garganta ardendo. O que você vai fazer comigo? Anthony inclinou a cabeça como se estivesse pensando. No começo, eu ia deixar você viver, disse ele. Você entregou o USB, ficou quieta e tudo teria acabado aí. Mas você complicou as coisas. Um backup na nuvem. Se você entregar isso para Victor, meu plano de 15 anos vai por água abaixo. Que plano? Clara perguntou, tentando ganhar tempo. Anthony riu baixinho. Você quer saber? Tudo bem, você não vai sair daqui de qualquer maneira. Ele se levantou e começou a circular ao redor dela como um caçador. A família Salvatore e a família Romano são inimigas há 30 anos, começou Anthony. O pai de Victor matou o irmão de Tony Salvatore. Tony jurou vingança, mas os romanos eram poderosos demais para serem atacados de frente. Então, eles precisavam de alguém por dentro. Eles precisavam de mim. Clara ouviu, forçando-se a lembrar de cada detalhe. Há 15 anos, Tony Salvatore veio até mim com uma oferta. Anthony continuou. 10 milhões de dólares no controle de Chicago se eu os ajudasse a destruir Victor por dentro. Eu aceitei. Desde então, esperei, reuni informações, esperei pelo momento perfeito. E esse momento foi o acordo de fusão com as 5 famílias. Clara entendeu que se o acordo fosse bem-sucedido, Victor se tornaria intocável. Anthony tinha que agir antes que isso acontecesse. O ataque cibernético foi apenas o primeiro passo, disse Anthony,
como se lesse seus pensamentos. Destruir os dados, enfraquecer Victor, fazer com que as outras famílias perdessem a confiança. Então Tony Salvatore entra em cena. Uma bala na cabeça e o Império Romano se torna meu. Você é um monstro, disse Clara, sua voz tremendo de raiva. Victor confiava em você como um irmão. Anthony se inclinou até que seu rosto estivesse a centímetros do dela. E é exatamente por isso que ele vai morrer, disse ele friamente. Victor confia facilmente. Ele olha para mim e não vê a cobra bem na sua frente, assim como olha para você e vê um zelador inofensivo. Vocês dois são cegos e vão pagar por isso. O medo se espalhou pelo corpo de Clara, mas ela se recusou a chorar. Ela havia sobrevivido ao inferno do orfanato. Ela havia suportado coisas piores do que isso. Ela não iria se abalar por alguém como Anthony Russo. Victor vai te encontrar, disse Clara, com a voz mais firme do que esperava. Ele vai. Anthony riu alto. Victor não vai te encontrar, disse ele. Quando você desaparecer, ele vai pensar que você era apenas mais uma golpista, uma zeladora que fugiu com o dinheiro dele. E quando ele perceber a verdade, você será um cadáver no fundo do lago Michigan. Anthony se virou e deu uma ordem aos seus homens. Vigiem-na, disse ele. Voltarei pela manhã para terminar isso. Clara viu sua silhueta desaparecer na escuridão e, pela primeira vez, acreditou verdadeiramente que poderia morrer ali. Na manhã seguinte, Victor Romano acordou com uma sensação de inquietação que não conseguia explicar. Ele dormiu mal, teve sonhos fragmentados com seu pai, sangue e tiros rasgando a noite. Mas havia algo mais. Algo ligado a Clara. Ele pegou o telefone na mesinha de cabeceira e discou o número dela. Tocou 1, 2, 3 vezes. Nenhuma resposta. Victor franziu a testa e ligou novamente. Desta vez foi direto para a caixa postal. Ela nunca desliga o telefone. Victor pensou. Ela tem uma irmã no hospital. Ela sempre o mantém com ela para o caso de uma emergência. Ele se vestiu rapidamente e dirigiu até a Torre Romano. No caminho, ligou para Clara mais 5 vezes. Nenhuma resposta. A inquietação em seu peito começou a se transformar em medo real. Quando Victor entrou no prédio, foi direto para a sala de segurança no primeiro andar. 2 guardas se levantaram rapidamente quando o viram, seus rostos ficando pálidos. As câmeras do estacionamento subterrâneo da noite passada, ordenou Victor, com voz dura como aço. Mostrem agora. Os guardas correram para obedecer, rebobinando as imagens da noite anterior. Victor ficou parado olhando para a tela, seus olhos cinzentos sem piscar. 23h52. Clara saiu sozinha do elevador, com uma postura cansada. Ela caminhou em direção ao seu carro velho no canto mais distante da garagem. Então Victor viu. 2 figuras escuras surgiram por trás de um pilar de concreto. Uma delas pressionou um pano sobre o rosto de Clara por trás. Ela lutou por alguns segundos, depois desmaiou. A outra agarrou suas pernas e, juntas, elas a arrastaram para dentro de uma van preta sem placa, estacionada nas proximidades. 15 segundos, desde o momento em que Clara foi atacada até a van, desaparecendo da câmera. Levou apenas 15 segundos. Victor ficou paralisado diante da tela. Em 23 anos, ele testemunhou inúmeras coisas brutais. Ele viu pessoas morrerem sem pestanejar, ordenou assassinatos sem hesitar. Ele achava que era imune a sentimentos, mas agora, vendo Clara ser arrastada como uma boneca sem vida, algo dentro dele se quebrou. Repita, disse Victor, com sua voz. Repita essa parte. Os guardas rebobinaram a filmagem. Victor assistiu pela 2ª vez, pela 3ª, pela 4ª. A cada repetição, a fúria dentro dele crescia. Alguém ousou tocar em alguém que lhe pertencia. Alguém ousou sequestrar Clara dentro de seu próprio prédio, bem debaixo do nariz de sua segurança. De repente, Victor se virou e deu um soco na parede. Seu punho atravessou a parede de gesso. Sangue escorria dos nós dos dedos rachados. Ele deu socos repetidamente até formar um buraco na parede e sua mão ficar coberta de sangue. Os guardas ficaram paralisados, com medo demais para se mover. Eles nunca tinham visto Victor Romano perder o controle assim. Ele era o homem mais frio que conheciam, alguém que poderia ordenar a morte de um traidor e depois sentar-se para jantar como se nada tivesse acontecido. No entanto, agora ele estava destruindo uma parede com as próprias mãos por causa de um zelador. Victor parou, respirando com dificuldade, o peito arfando. Ele olhou para sua mão ensanguentada como se não a reconhecesse. Então, pegou o telefone e ligou para James Chen. James atendeu após o primeiro toque. Chefe, perguntou James com a voz ainda sonolenta. O que está acontecendo? Ciele foi sequestrada, disse Victor, com a voz trêmula enquanto lutava para se controlar.
Ontem à noite. Em nossa garagem. Preciso que você descubra onde ela está agora. Sequestrada. James estava totalmente acordado agora. Como? Quem ousaria fazer algo assim? Não sei, Victor desligando. Mas vou descobrir. E quando descobrir, vou fazer com que eles se arrependam de terem nascido. Rastreie o celular dela, verifique as câmeras de trânsito, faça tudo do que puder. Quero resultados em 1 hora. Victor encerrou a ligação e voltou-se para a tela da câmera uma última vez. A imagem de Clara sendo arrastada para dentro da van estava congelada ali, seu rosto pálido e imóvel. Ele colocou a mão contra a tela, como se pudesse alcançá-la através do vidro. Eu vou te encontrar, Clara, sussurrou Victor. Não sei por que você é tão importante para mim, mas não vou deixar você morrer. Não você. Não como meu pai. E pela primeira vez em 23 anos, Victor Romano rezou para um Deus no qual havia deixado de acreditar na noite em que seu pai foi assassinado. No armazém escuro, Clara havia perdido a noção do tempo. Ela não sabia há quanto tempo estava ali, apenas que a luz que entrava por uma fresta no telhado havia mudado da escuridão para um fraco raio de sol, depois voltado à escuridão novamente. Poderia ter sido um dia, talvez mais. Seus pulsos estavam em carne viva e sangrando por causa das cordas. Seus lábios estavam rachados e secos de sede, e seu corpo inteiro doía por ter sido forçada a ficar sentada por muito tempo na mesma posição. Mas essa não era a pior parte. Anthony voltou pela manhã e não veio sozinho. Atrás dele estava um homem grande, com um rosto como pedra e mãos do tamanho de pás. Anthony puxou uma cadeira e sentou-se em frente a Clara, com sua postura relaxada como sempre. Espero que você tenha tido tempo para pensar, disse ele. Minha pergunta é muito simples. O que você disse ao Victor? Para quem você enviou as provas além da nuvem? Não contei a ninguém, respondeu Clara com a voz seca de sede. Não tive tempo de fazer nada antes de você me levar. Anthony suspirou como um professor decepcionado com um aluno. Sabe, Clara, não gosto de fazer coisas assim, mas você não me deixou escolha. Ele fez um gesto para seu homem. O primeiro soco no estômago fez Clara se dobrar para a frente. O ar saiu violentamente de seus pulmões. Antes que ela pudesse respirar, o segundo soco acertou seu rosto, jogando sua cabeça para o lado enquanto o gosto metálico de sangue inundava sua boca. O que você disse ao Victor? Perguntou Anthony novamente. Clara levantou a cabeça com sangue escorrendo pelo canto da boca, os olhos firmes e sem medo. Eu já disse que não contei nada. Anthony assentiu. O terceiro soco, o quarto, o quinto. Cada golpe atingia o corpo frágil de Clara como uma marreta. Ela sentiu uma costela quebrar, os lábios incharem, um olho começar a ficar roxo e fechar. A dor se espalhou por ela como fogo. Mas Clara não gritou. Ela não implorou. Ela cerrou os dentes e aguentou, como tinha aguentado tudo na vida inteira. Na dor, as memórias surgiram como uma enchente. Clara, aos 10 anos, parada no canto da cozinha de seu quarto lar adotivo. Um homem bêbado batendo nela com um cinto porque ela ousou comer um pedaço de pão que tinha sobrado. Cada golpe queimava como fogo. Mas Clara não chorou. Ela aprendeu cedo que chorar só fazia com que eles batessem mais forte. Clara, aos 13 anos, trancada no porão de seu 7º lar adotivo por 3 dias, sem comida porque quebrou um prato. Ela se sentou no escuro, abraçando os joelhos, prometendo a si mesma que sobreviveria, que sairia dali. Ela não deixaria que eles a quebrassem. Clara, aos 16 anos, fugindo de seu 10º lar adotivo depois que o filho mais velho tentou agredi-la. Ela correu a noite toda na chuva, descalça, sem casaco. E quando a polícia a encontrou, ela ainda não chorou. Ela disse apenas uma coisa. Quero ir para outro lugar. Eles tentaram quebrá-la por 11 anos no sistema de acolhimento. Eles falharam. Anthony Russo realmente achava que poderia fazer o que um sistema inteiro não conseguiu com apenas alguns socos? Você é teimosa, disse Anthony, olhando para ela com algo parecido com surpresa. A maioria das pessoas começa a implorar no segundo soco. Clara ergueu a cabeça e olhou diretamente nos olhos dele. Sangue escorria pelo queixo. Um olho estava tão inchado que quase não conseguia abrir. Mas o outro brilhava com um desafio. Eu passei pelo inferno, disse Clara. Sua voz tremia de dor, mas não era fraca. O que você está fazendo é apenas uma terça-feira normal para mim. Anthony a observou por um longo momento, depois riu. Você é interessante, Clara Bennett. Ele se levantou, sacudindo a poeira das calças. É uma pena ter que te matar, mas você sabe demais, e não posso correr esse risco. Ele se virou para a porta, parando. Guardem-na por mais algumas horas, Anthony disse aos seus homens. Esta noite vamos terminar isso. A porta se fechou,
deixando Clara sozinha na escuridão. Ela abaixou a cabeça, lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto pela primeira vez. Não pela dor, mas por pensar em Emma. O que aconteceria com sua irmã se ela morresse ali? Quem cuidaria de Emma? Quem seguraria sua mão na sala de cirurgia? Não. Clara ergueu a cabeça e enxugou as lágrimas com a mão. Ela não tinha permissão para morrer. Ela ainda tinha Emma. Ela ainda tinha um motivo para viver. E se tivesse que lutar até seu último suspiro, ela lutaria. Na Torre Romano, Victor não dormia há 24 horas. Ele estava sentado no escritório escuro, a única luz vinda da tela do computador, onde James Chan trabalhava como um possuído. A mão de Victor ainda estava enfaixada depois de socar a parede, mas ele não sentia dor. Ele não sentia nada, exceto uma preocupação sufocante e uma raiva fervilhante prestes a explodir. Eu a encontrei, disse James de repente, levantando a cabeça da tela. Victor estava ao seu lado em um instante. Onde ela está? James apontou para o mapa na tela. O celular dela estava desligado, mas eu rastreei o último sinal antes de ele desligar. A zona industrial no sul da cidade, perto das docas antigas. Há um armazém abandonado lá, de propriedade de uma empresa de fachada. E essa empresa de fachada está ligada à família Salvatore. Victor sentiu seu sangue ferver. Salvatore, sua família inimiga jurada. Mas por que eles iriam atrás de Clara? Ela era apenas uma consultora de segurança cibernética. Ela não sabia nada sobre a guerra entre as famílias. Ou será que ela sabia algo que Victor não sabia? Chefe, disse James hesitante. Tem mais uma coisa. Encontrei um arquivo que Clara enviou para a nuvem pouco antes de ser sequestrada. Ela deu o nome a Victor. Victor congelou. Clara havia deixado algo para ele. Ela sabia que algo iria acontecer. Abra! Victor ordenou. James clicou no arquivo e um vídeo apareceu na tela. O rosto de Clara ocupava toda a tela, exausto, mas determinado, claramente gravado às pressas pela webcam do computador da sala do servidor. Victor, disse Clara no vídeo com voz urgente. Se você está assistindo a isso, significa que não consegui lhe contar pessoalmente. Encontrei o traidor. É Anthony Russo. Victor sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Anthony? Impossível. Não Anthony. O irmão em quem ele confiava mais do que em qualquer outra pessoa. O homem que esteve ao seu lado por 15 anos, em todas as guerras e dificuldades. Clara continuou no vídeo. Eu tenho provas. O endereço MAC do laptop de Anoni corresponde à origem do ataque. Ele vem planejando isso há anos, trabalhando para a família Salvatore. Eles lhe pagaram uns 10 milhões de dólares e prometeram Chicago quando você cair. Victor, sei que é difícil acreditar nisso. Sei que você vê Anthony como família, mas não estou mentindo para você. Não tenho motivos para isso. Todas as provas estão nos arquivos anexados a este vídeo. Victor, se eu não sobreviver, por favor, cuide de Emma por mim. Ela está no Street Mary Hospital, quarto 317. Diga a ela que sinto muito por não poder estar lá para ela. E Victor, obrigada. Obrigado por me ver quando o resto do mundo não viu. O vídeo terminou. A tela ficou preta novamente, mas Victor não se moveu. Ele ficou parado como uma estátua de pedra, olhos cinzentos olhando para o nada, seu corpo rígido como se a vida tivesse se esvaído dele. James abriu os arquivos anexados e as provas apareceram. Arquivos de log, endereços MAC, registros de data e hora, todos apontando para um homem, Anthony Russo. Não havia mais dúvidas. 15 anos, sussurrou Victor, sua voz quase inaudível. 15 anos eu o tratei como um irmão. Compartilhei todos os meus segredos com ele. Confiei nele mais do que em mim mesmo. E ele me apunhalou pelas costas, assim como o tio Alberto fez com meu pai. James deu um passo para trás quando viu a mudança no rosto de Victor. Os olhos cinzentos, que normalmente eram frios, agora queimavam como o fogo do inferno. Seu maxilar se contraiu, as veias se projetaram em seu pescoço e seu corpo inteiro tremeu quando uma fúria incontrolável tomou conta dele. Victor se virou, agarrou a cadeira mais próxima e a arremessou contra a parede de vidro. O som do vidro se estilhaçando ecoou pelo 42º andar. Cacos choviam como uma tempestade. Ele chutou a mesa, arrancou quadros das paredes, destruiu tudo ao seu alcance. Vou matá-lo, rugiu Victor, com a voz parecendo a de um animal selvagem. Vou despedaçar Anthony Russo pedaço por pedaço. Vou fazê-lo implorar para morrer. Então ele parou, respirando com dificuldade em meio aos destroços. E Clara, disse Victor, com a voz subitamente mais baixa, cheia de dor. Vou salvá-la. Se ela ainda estiver viva, vou trazê-la de volta. Se ele a machucou, vou machucá-lo 100 vezes mais. James,
Victor virou-se para James com os olhos vermelhos. Reúna a equipe de ataque. Todos os melhores homens que temos. Vamos partir agora. James acenou com a cabeça sem perguntar mais nada. Ele nunca tinha visto Victor assim e esperava nunca mais ver. O armazém emergiu da escuridão, uma massa cinzenta de concreto, isolada na zona industrial abandonada. Victor parou o carro a 500 metros de distância e sinalizou para a equipe de ataque contornar pela parte de trás. Enquanto se preparavam para agir, Victor levantou a mão, impedindo-o. Vou entrar sozinho, disse Victor, com voz que não admitia discussão. Vocês ficam na entrada dos fundos. Ninguém entra até que eu dê a ordem. Chefe, isso é muito perigoso, protestou um dos homens. Não sabemos quantas pessoas estão lá dentro. Victor virou-se e olhou para ele, com os olhos cinzentos frios como gelo. Isso é entre mim e Anthony, e vou acabar com isso com minhas próprias mãos. Ele sacou a pistola de dentro do casaco, verificou o carregador e caminhou em direção ao armazém. Sua sombra se estendia pelo chão empoeirado, uma figura solitária e escura caminhando para o inferno. A porta de metal enferrujada rangeu quando Victor a empurrou para abrir. O interior estava completamente escuro, exceto pela luz fraca de uma única lâmpada pendurada no centro do armazém. E sob aquela luz, Victor a viu. Clara estava amarrada a uma cadeira, com as mãos atadas atrás das costas, o rosto inchado e manchado de sangue seco. Um olho estava roxo, seus lábios estavam rachados, seu corpo tremia de exaustão. Mas quando ela viu Victor, seus olhos verdes se iluminaram e ela sussurrou uma palavra que ele não conseguiu ouvir, mas pôde ler em seus lábios. Victor. Então, uma voz familiar surgiu das sombras. Eu sabia que você viria. Anthony Russo deu um passo à frente. Uma arma em sua mão pressionava diretamente a cabeça de Clara. Ele vestia seu habitual terno preto, sua expressão calma, como se estivesse em uma sala de reuniões em vez de no meio de um confronto de vida ou morte. Victor sentiu a raiva explodir em seu peito, mas a conteve. Ainda não. Clara ainda estava na mira de Anthony. 15 anos, disse Victor, sua voz fria como aço. 15 anos eu te tratei como um irmão. Confiei em você mais do que em qualquer outra pessoa neste mundo. E você me apunhalou pelas costas por dinheiro. Anthony riu, o som ecoando pelo armazém vazio. Dinheiro, ele repetiu. Você acha que isso é apenas sobre dinheiro, Victor? Isso é sobre tudo o que eu mereço e você nunca me deu. Por 15 anos fiquei na sua sombra. Por 15 anos fiz o trabalho sujo para que você pudesse manter as mãos limpas. E você me tratou como um cão leal, acariciando minha cabeça, mas nunca me deixando sentar à mesa. Eu te dei tudo. Victor rugiu. Poder, dinheiro, respeito. Você era o único que podia entrar no meu escritório sem bater. E ainda assim não foi suficiente, não é? Anthony cerrou os dentes. Porque, no final das contas, eu ainda era o número 2. Ainda era apenas Anthony Russo, o braço direito de Victor Romano. Nunca Victor Romano. Victor olhou para o homem à sua frente e finalmente viu a verdade que ele não conseguia enxergar há 15 anos. Anthony não foi comprado. Anthony sempre foi invejoso, sempre ressentido, sempre esperando pela chance de atacar. Victor simplesmente confiava demais para perceber isso. Solte-a, disse Victor, levantando a arma. Isso é entre você e eu. Ela não tem nada a ver com isso. Anthony riu e pressionou a arma com mais força contra a têmpora de Clara. Ela está envolvida desde o momento em que me encontrou. E sabe de uma coisa, Victor? Você a olha de forma diferente. Eu vi isso. Pela primeira vez em 23 anos, você se importa com alguém além de si mesmo. Isso a tornou a arma perfeita para atingir seu coração. Victor não respondeu. Ele estava calculando a distância, o ângulo, a probabilidade, mas Anthony estava usando Clara como escudo, e qualquer bala perdida poderia matá-la. Largue a arma, ordenou Anthony. Largue ou eu atiro nela agora mesmo. Victor olhou nos olhos de Clara. Ela estava olhando para ele, sem medo, mesmo com a arma apontada para sua cabeça. Então ela fez algo que Victor nunca esperava. Clara deu um pequeno aceno com a cabeça, como se dissesse que confiava nele, que estava pronta. E em um piscar de olhos, Clara se moveu. Ela mordeu com força o pulso de Anthony, seus dentes afundando profundamente na carne. Anthony gritou de dor, instintivamente afastando a mão. E naquele instante, a arma saiu da cabeça de Clara. Victor não perdeu um segundo. Ele puxou o gatilho. O tiro ecoou pelo espaço fechado. A bala rasgou o ombro de Anthony, fazendo-o cair no chão, enquanto a arma voava de sua mão. Victor se lançou para frente, chutou a arma para um canto e colocou a bota no peito do traidor. Você não vai morrer rapidamente, Anthony, disse Victor,
com voz gelada. Você viverá o suficiente para se arrepender de ter me traído. Então ele se virou para Clara e cortou as cordas com a faca do casaco. Quando as amarras caíram, Clara desabou nos braços de Victor, seu corpo tremendo de exaustão e alívio. Victor a segurou com força, um braço ao redor dela, o outro ainda segurando a arma apontada para Anthony. Achei que tivesse perdido você, sussurrou Victor com a voz áspera. Pela primeira vez na vida, tive medo de perder alguém mais do que a mim mesmo. Clara ergueu a cabeça, seus lábios rachados formando um sorriso fraco. Sou difícil de matar, disse ela, com a voz trêmula, mas ainda tentando brincar. Já te disse isso. Victor também sorriu. Pela primeira vez após 2 dias de inferno, ele se inclinou, apoiando a testa na dela. E naquele momento, no armazém imundo com o traidor gemendo no chão, eles se encontraram. 2 semanas após a noite do resgate, Anthony Russo estava sentado em uma sala fechada sob o porão de um prédio que ninguém sabia que existia. O ferimento em seu ombro havia sido suturado, mas essa foi a única misericórdia que lhe foi concedida. Victor não matou Anthony imediatamente. Ele queria algo mais valioso do que a morte de um traidor. Ele queria informações. E após 7 dias de interrogatório, Anthony revelou tudo. Os nomes de todos os informantes dentro da organização Romano, a localização dos armazéns secretos da família Salvatore, o plano detalhado que Tony Salvatore vinha elaborando há 15 anos, as contas bancárias onde o dinheiro sujo era lavado. Tudo saiu como uma barragem se rompendo quando Anthony percebeu que uma morte rápida era um privilégio que Victor não tinha intenção de lhe conceder. Victor usou essas informações como uma lâmina afiada. Em uma semana, ele coordenou com as famílias mafiosas aliadas e atacou a família Salvatore de todas as direções. Armazéns foram invadidos, contas foram congeladas, leais foram presos ou desapareceram. Tony Salvatore, o chefe que havia alimentado sua vingança contra os romanos por 30 anos, foi capturado enquanto tentava fugir para o México com 3 malas cheias de dinheiro. O Império Salvatore, uma das famílias mafiosas mais antigas de Chicago, entrou em colapso em menos de 10 dias. Os sobreviventes se espalharam como ratos, e o nome Salvatore se tornou uma maldição que ninguém ousava pronunciar. Victor Romano não apenas sobreviveu, ele emergiu mais forte do que nunca. O acordo de fusão com as 5 principais famílias mafiosas foi assinado conforme planejado, e Victor se tornou oficialmente o chefe mais poderoso da costa leste dos Estados Unidos. Mas para Victor, nada disso importava mais como antes. O que mais importava para ele agora estava em uma cama de hospital em Street Mary, esperando por uma cirurgia que definiria sua vida. Emma Bennett, 12 anos, com grandes olhos castanhos e um sorriso angelical, não tinha ideia de que o homem sentado ao lado de sua cama era o chefe da máfia mais temido da cidade. Para ela, Victor era simplesmente um amigo de Clara, um homem alto com olhos tristes e um sorriso raro, mas gentil. Na noite anterior à cirurgia, Clara sentou-se ao lado da cama de Emma, segurando a mão da irmã. Victor ficou parado na porta, observando em silêncio. Ele viu Clara cantar para Emma dormir, sua voz suave e trêmula de medo. Ele viu como ela acariciava o cabelo de Emma, seus olhos cheios de amor e terror. E ele entendeu por que Clara estava disposta a sacrificar tudo por essa criança. Emma não era apenas uma irmã. Emma era família, a razão pela qual Clara continuava lutando, a luz na escuridão de sua vida. Na manhã seguinte, Clara caminhou ao lado da maca enquanto Emma era levada para a sala de cirurgia. Ela segurou a mão da irmã até as portas se fecharem, depois ficou ali tremendo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Victor se aproximou sem dizer nada e a puxou para seus braços. Eles ficaram assim por 6 horas, enquanto o melhor médico que o dinheiro podia comprar lutava para salvar o coração frágil de Emma. Quando o cirurgião-chefe saiu, seu rosto estava exausto, mas sorridente. Clara quase desmaiou. A cirurgia foi um sucesso. Emma viveria. Ela ficaria saudável. Seu pequeno coração havia sido reparado, e ela tinha toda a vida pela frente. Clara chorou nos braços de Victor. Lágrimas de felicidade pela primeira vez em muitos anos. Ela havia lutado por 4 anos por esse momento. Ela havia desistido do MIT, desistido de seu futuro, trabalhado em 3 empregos por dia, suportado todas as dificuldades imagináveis e, no final, Emma viveria. 3 meses após a cirurgia, Emma estava totalmente recuperada. Ela corria pelo jardim da propriedade de Victor como um pássaro solto da gaiola, com sua risada ecoando por toda parte. Victor ficou na varanda observando-a e percebeu que aquele era o som que faltava naquela casa há 23 anos. A risada de uma criança,
o som de uma família. Naquela noite, Victor levou Clara até o telhado da Torre Romano, onde tudo havia começado. Chicago se estendia abaixo deles como um tapete de luz. Milhões de janelas brilhantes cintilavam como estrelas caindo na terra. Victor ficou de frente para Clara e, pela primeira vez na vida, sentiu-se nervoso. Ele, o homem que fazia todo o submundo americano tremer, sentiu as mãos tremerem diante de uma mulher que já fora zeladora. Clara, Victor começou, com a voz rouca. Vivi toda a minha vida na escuridão. Matei, traí, fiz todas as coisas terríveis que um homem pode fazer. Não te mereço. Eu sei disso. Clara abriu a boca para falar, mas Victor levantou a mão para impedi-la. Mas você me mudou, continuou Victor. Você entrou no meu escritório com um carrinho de limpeza e destruiu todas as barreiras que eu construí ao longo de 23 anos. Você viu o ser humano dentro do monstro. Você acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu. Dentro havia um anel de diamante simples, mas elegante, brilhando sob as luzes da cidade. Não sei como ser um bom homem, disse Victor, com a voz trêmula. Mas por você quero tentar. Por você e Emma, quero construir algo que não seja feito de sangue e escuridão. Quero construir uma família. Clara Bennett, você quer ser minha esposa? Clara olhou para o anel, depois para o rosto de Victor. O homem à sua frente não era mais o chefe da máfia frio. Era apenas um homem ajoelhado diante dela, com o coração aberto, esperando por sua resposta. Eu escolhi você na noite em que entrei naquele escritório, disse Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto sorria radiantemente. Eu só estava esperando você perceber isso. Victor se levantou, colocou o anel no dedo de Clara e a puxou para seus braços. Eles ficaram ali, no ponto mais alto de Chicago. Duas almas que antes estavam destruídas, agora se encontravam e se curavam juntas. E pela primeira vez na vida, Victor Romano sabia como era a verdadeira felicidade. Um ano depois, a primavera chegou a Chicago com as cerejeiras em flor ao longo das margens do Lago Michigan. E em uma tarde quente de abril, na pequena vila à beira do lago da família Romano, um casamento simples, mas profundamente significativo, aconteceu. Clara estava diante do espelho com um vestido de noiva branco simples, sem enfeites elaborados e sem cauda. Ela não precisava dessas coisas. Tudo o que ela precisava era do homem que a esperava no fim do corredor e da menina de 13 anos pulando ao seu lado com um buquê de dama de honra nas mãos. Emma Bennett, agora saudável e cheia de vida, era a prova viva do milagre que Clara e Victor haviam criado juntos. A cicatriz da cirurgia no peito de Emma havia cicatrizado. Seu batimento cardíaco era forte e constante, e seu sorriso brilhava como o sol. Observando sua irmã correr com pétalas de flores emaranhadas no cabelo, Clara sabia que cada sacrifício, cada dificuldade, cada noite sem dormir, havia valido a pena. O casamento contou com a presença de apenas algumas dezenas de pessoas, as mais próximas. Maggie Romano, de 92 anos, sentou-se na primeira fila com lágrimas nos olhos. Ela esperou 23 anos por esse dia. O dia em que seu neto encontrou o amor e aprendeu a abrir seu coração. James Chen estava ao lado de Victor como padrinho, com um largo sorriso no rosto. E quando Clara entrou, segurando seu buquê de rosas brancas, a sala pareceu parar de respirar. Victor estava no final do corredor, vestindo um terno preto. Seu cabelo estava bem penteado, mas seus olhos cinzentos, antes frios como aço, brilhavam enquanto ele a observava caminhar em sua direção. O chefe da máfia mais poderoso da América estava chorando e não se preocupou em esconder isso. Quando Clara ficou diante de Victor, o padre idoso pediu que eles recitassem seus votos. Clara falou primeiro, com a voz trêmula, mas firme. Victor, quando te conheci, eu era apenas uma zeladora invisível, empurrando um carrinho de limpeza por corredores escuros. O mundo havia esquecido minha existência muito antes disso. Mas você me viu. Você confiou em mim quando não tinha motivos para isso. Você salvou minha irmã quando não precisava fazer isso. Você me deu uma família quando eu pensava que ficaria sozinha pelo resto da vida. Prometo ficar ao seu lado na luz e na escuridão, na riqueza e na adversidade. Prometo ser a luz que o guiará quando você estiver perdido e o porto quando você estiver cansado. Eu te amo, Victor Romano. Não o chefe, não o império, mas o homem dentro das paredes que você construiu. Victor segurou as mãos de Clara, sem tirar os olhos do rosto dela. Clara, toda a minha vida eu vivi na escuridão. Construí paredes tão altas ao redor do meu coração que achei que ninguém jamais poderia escalá-las.
Então você apareceu com um uniforme desbotado e mãos calejadas e derrubou essas paredes como se fossem feitas de papel. Você me ensinou que a verdadeira força não vem do poder ou do dinheiro. A verdadeira força vem da coragem de amar depois de ser magoado, da coragem de confiar depois de ser traído, da coragem de ter esperança depois de perder tudo. Prometo passar o resto da minha vida me tornando digno de você. Prometo proteger você e Emma a todo custo. Prometo aprender a me tornar o homem que você merece. Você é meu milagre, Clara Bennett, e nunca vou deixar você desaparecer. Quando eles trocaram alianças e se beijaram pela primeira vez como marido e mulher, Emma pulou, batendo palmas, e a sala explodiu em risadas e lágrimas de alegria. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e Emma estava dormindo profundamente, Victor e Clara ficaram na varanda com vista para o Lago Michigan. O luar pintava a água de prata e a cidade de Chicago brilhava à distância como um sonho. Você imaginava que acabaríamos aqui? Perguntou Victor, envolvendo Clara com os braços por trás. Clara sorriu, descansando a cabeça no peito do marido. Não, naquela noite em que entreguei meu cartão de limpeza no seu escritório, eu só pensava em ganhar alguns dólares a mais para pagar o aluguel. Nunca imaginei que encontraria o amor, uma família, você. Esse é o milagre da vida, disse Victor suavemente. Os milagres sempre vêm dos lugares que menos esperamos. Eles ficaram ali em silêncio, e Clara pensou na jornada que havia percorrido. De uma menina de 7 anos abandonada no sistema de acolhimento, passando por lares adotivos cruéis, pelo MIT e um sonho inacabado, por noites exaustivas trabalhando para salvar Emma, até aquele momento nos braços de um homem que a amava incondicionalmente. Ela havia sobrevivido, ela havia vencido e encontrado a felicidade. A história de Clara e Victor viajou muito além de Chicago. Tornou-se uma lenda no submundo sobre um chefe da máfia implacável domado por uma zeladora. Mas para aqueles que sabiam a verdade, essa não era uma história de dominação. Era uma história de redenção. Victor não se tornou mais fraco por causa de Clara. Ele se tornou mais forte porque agora tinha algo que valia a pena proteger além de si mesmo. Clara não perdeu sua resiliência por causa de Victor. Ela simplesmente encontrou um lugar para descansar depois de anos lutando sozinha. Eles não eram perfeitos. A vida deles não era um conto de fadas. Victor ainda era um chefe da máfia, tomando decisões sombrias que Clara nunca questionava. Clara ainda acordava à noite com pesadelos nascidos no orfanato, mas eles enfrentavam tudo juntos, e isso fazia toda a diferença. E Emma, a menina que antes tinha um coração frágil, agora crescia cercada pelo amor de uma família de verdade. Ela chamava Victor de tio Vic, e o chefe da máfia mais temido da América fazia tudo o que ela pedia, desde brincar com bonecas até fingir tomar chá em festas imaginárias. Esse era o milagre. Esse era o poder do amor. Meu amigo, essa história não é apenas sobre Victor e Clara. É sobre todos nós. Sobre as vezes em que passamos por um zelador no corredor sem olhar. Sobre as vezes em que julgamos alguém pelas roupas que veste em vez de quem é. Sobre as vezes em que esquecemos que todos à nossa volta têm uma história, uma dor, um sonho que não conhecemos. Clara Bennett já foi invisível. Ela empurrava um carrinho de limpeza por entre centenas de pessoas todos os dias e ninguém olhava para ela. Mas dentro daquela mulher invisível, havia uma gênia do MIT, uma irmã corajosa, um coração cheio de amor e uma força extraordinária. O mundo quase perdeu alguém como ela simplesmente porque ninguém se preocupou em olhar. Então, da próxima vez que você encontrar um segurança, um zelador, um entregador, realmente olhe para eles, sorria, diga obrigado, porque você nunca sabe se o milagre da sua vida pode estar bem na sua frente, apenas esperando para ser visto. E se você estiver em uma situação como a de Clara, lutando sozinho, sentindo-se invisível e esquecido pelo mundo, lembre-se de que sua história não acabou. Às vezes, os milagres chegam nos momentos mais sombrios, dos lugares mais inesperados. Continue lutando, continue tendo esperança, porque em algum lugar lá fora, alguém está esperando para ver você. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais histórias comoventes. Curta este vídeo e compartilhe-o com amigos e entes queridos que precisam ser lembrados de que os milagres são reais. Adoraria saber o que você achou da história de Victor e Clara. Você já conheceu alguém como Clara na sua vida? Você já se sentiu invisível como ela? Ou você já foi aquele que realmente viu alguém que o mundo esqueceu? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.
Eu leio todos os comentários e realmente quero ouvir suas histórias e sentimentos do fundo do seu coração. Cada comentário que você deixa é uma motivação para eu continuar criando conteúdo significativo todos os dias. Obrigado por ficarem comigo até o final desta história. Desejo a todos vocês que estão assistindo boa saúde, uma vida alegre e um coração que saiba amar e ser amado. Lembrem-se de ver as pessoas ao seu redor e deixá-las ver vocês. Até mais e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!